Imagine que você é acusado de um crime. Durante 2 anos, sua imagem é explorada por manchetes sensacionalistas. Analistas de TV te julgam, influenciadores te ridicularizam, e jornalistas respeitáveis te colocam no banco dos réus sem sequer esperar uma sentença. Agora, imagine que depois de todo esse linchamento, o sistema simplesmente vira a página. Foi mal aí, eles dizem, e seguem como se nada tivesse acontecido. Foi exatamente isso que aconteceu nas últimas semanas. 2 investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro foram arquivadas. Não por falta de tempo. Não por tecnicalidades. Foram arquivadas porque não havia provas. Nem intenção criminosa. Nem material suficiente para continuar o processo. Mas e todo o espetáculo anterior? Quem responde por isso? Vamos abrir essa história com um momento digno de roteiro de comédia pastelão, se não fosse trágico em sua essência. O Ministério Público Federal concluiu que Bolsonaro não teve intenção de importunar uma baleia jubarte durante um passeio de jet ski. Sim, você ouviu certo. Um inquérito oficial investigou o ex-presidente por supostamente incomodar uma baleia. E o mais surreal, a decisão foi escrita com toda a pompa jurídica possível. Embora Bolsonaro tenha desrespeitado o distanciamento mínimo, não houve demonstração inequívoca da intenção de incomodar, maltratar, enfadar ou causar algum dano ou prejuízo de qualquer espécie ao cetáceo. Você consegue imaginar alguém, em pleno exercício da presidência, acordando e dizendo: "Hoje eu vou atormentar uma baleia"? Isso não é exagero. Isso foi levado a sério, por anos. E mais uma vez, com o dinheiro do pagador de impostos. Com o seu dinheiro. A pergunta que não quer calar: quem ganha com esse tipo de teatro? Quem lucra com esse tipo de narrativa sendo empurrada goela abaixo da população, como se fosse a mais nobre causa ambiental do século? Agora, respira fundo. Porque o próximo caso é ainda mais absurdo. A segunda pérola. O Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Alexandre de Moraes, arquivou o inquérito que investigava Bolsonaro por suposta falsificação do cartão de vacina. Você se lembra das capas de jornal? Dos especialistas na Globo News? Das fontes anônimas da Polícia Federal? Tudo isso pintava um cenário dramático. Bolsonaro seria um criminoso que forjou documentos para se safar da vacina da Covid-19. Mas a realidade veio à tona. A Polícia Federal não conseguiu provas que confirmassem a delação feita pelo tenente-coronel Mauro Cid. Simples assim. A delação, que foi tratada como verdade absoluta, não se sustentou. E, conforme destacado por Moraes, a legislação proíbe denúncias baseadas apenas em falas de delatores. E sabe o que é mais curioso? Mesmo sem provas, esse mesmo delator segue sendo a base de outras investigações. Você já parou para pensar o quão perigoso é isso? Qualquer cidadão pode ser alvo de um inquérito, ser julgado na opinião pública, ser difamado, e depois simplesmente não acontecer nada. Quem vai pedir desculpas? Quem vai se retratar? Durante 2 anos, Bolsonaro foi acusado com base nesses e em outros casos. A mídia tratou os inquéritos como sentenças. As redes sociais se inflamaram com memes, análises, vídeos de comentaristas. Choveram acusações de machismo ambiental, autoritarismo vacinal e toda sorte de adjetivos que alimentavam uma narrativa conveniente. Mas agora, quando o próprio Ministério Público Federal e o STF reconhecem que não há base para seguir com os processos, a resposta é um silêncio ensurdecedor. Por que isso não vira manchete? Por que os mesmos especialistas que comentaram a intenção de importunar a baleia agora se calam? Onde estão os jornalistas pedindo retratação? Relembremos o caso Thales Faria. Em rede nacional, o comentarista afirmou que Bolsonaro não respeita nem animais nem seres humanos, associando sua conduta no jet ski a uma tentativa de mostrar machismo agressivo. Tudo isso foi dito com total naturalidade, como se fosse verdade consolidada. Ele já foi multado várias vezes. Tentaram multar ele por desrespeitar a natureza e ele retaliou. Ele não tem respeito. Hoje, sabemos que não houve infração, nem multa, nem crime. Mas Thales vai se retratar? E Leonardo Sakamoto? Ele chegou a dizer que Bolsonaro cometeu tantos crimes que agora poderia até fazer piada com os menores, como se incomodar uma baleia fosse um crime de menor potencial ofensivo dentro de um mar de atrocidades. Essa é a lógica que molda a percepção pública. Acusações se tornam verdades absolutas. Desmentidos viram nota de rodapé. Esse vídeo não é uma defesa cega de Bolsonaro. É um chamado à lucidez. Se podem fazer isso com o presidente da República, com visibilidade, assessoria, estrutura, imagina o que podem fazer com qualquer cidadão comum. O sistema se retroalimenta.
Delações frágeis se tornam manchetes. Investigadores alimentam o ciclo para não serem vistos como omissos. Políticos aproveitam o momento para ganhar holofotes. E a imprensa, bem, essa faz o que sabe de melhor: contar uma história que dê clique, que prenda a audiência, que reforce uma visão já pré-estabelecida. Mas e a verdade? E a justiça? Agora segura firme, porque o mais absurdo ainda está por vir. Enquanto as investigações caem por terra, um novo inquérito se forma. Mas não nos tribunais. Ele acontece na cabeça de cada brasileiro que se pergunta: no que eu posso confiar? Porque se delações sem provas se tornam manchetes? Se investigações baseadas em suposições viram processos de desgaste político? E se o arquivamento dessas investigações é ignorado solenemente pela grande mídia? Então, o que resta da verdade? Quando o Supremo arquiva um inquérito, isso deveria ser um marco. Uma notícia bombástica. Afinal, estamos falando de investigações que mobilizaram estruturas estatais, policiais federais, verbas públicas e redes inteiras de cobertura jornalística. Mas o arquivamento vira rodapé. A Globo dá uma notinha tímida no G1. Os comentaristas passam por cima. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma autocrítica. Agora pare e pense: se o objetivo real fosse buscar justiça, o arquivamento seria celebrado como uma correção de rota. Mas se o objetivo era manchar reputações e influenciar o debate público, o silêncio após o arquivamento faz total sentido. É um jogo onde só interessa o dano, não a verdade. E o público fica com a sensação de que, onde há fumaça, há fogo, mesmo que a fumaça tenha sido produzida por uma máquina midiática sedenta por narrativas. Vamos voltar a Mauro Cid, o tenente-coronel que se tornou o centro de diversas delações premiadas. Ele foi tratado como fonte confiável para derrubar narrativas bolsonaristas. Tudo o que dizia era imediatamente publicado, mesmo sem provas. Mas agora, quando se descobre que uma de suas acusações não se sustenta, o mesmo STF que deu peso à delação decide arquivar o caso com base na ausência de provas. Ou seja, quando ele acusa, é crível. Quando se prova que ele errou, nada muda. E o mais perigoso, ele continua sendo usado como base para outros processos. Como confiar num sistema que se baseia em testemunhos desmentidos por ele mesmo? O próprio Alexandre de Moraes escreveu no despacho que não há provas de que Bolsonaro tenha solicitado, incentivado ou compactuado com qualquer suposta falsificação de cartões de vacina. Mas isso não impediu que a imagem de Bolsonaro antivacina e fraudador fosse vendida para o público como fato consumado. Isso não é justiça. Isso é construção de personagem. Estamos em abril de 2025. O Brasil vive uma espécie de ressaca moral. Os escândalos que antes incendiavam as redes sociais agora são vistos com desconfiança. Muitos começam a perceber que não era sobre justiça. Era sobre narrativa. E essa virada é sentida em todos os cantos. Influenciadores que antes eram porta-vozes do sistema começam a pisar em ovos. Jornalistas começam a se contradizer em suas próprias colunas. Políticos de centro já falam abertamente sobre exageros judiciais. Pesquisas internas mostram o crescimento da rejeição ao ativismo judicial. A pergunta é: isso será suficiente para frear a máquina? Ou estamos apenas vendo uma reconfiguração do jogo, com novos atores, mas os mesmos roteiros? Uma lição precisa ficar clara: o sistema não se autocorrige. O jornalismo militante não vai pedir desculpas. O STF não vai admitir excessos. Os colunistas que riram de Bolsonaro por causa de uma baleia não vão fazer retratação pública. A única forma de desligar essa máquina de moer reputações é com pressão popular. É com um novo senso crítico nas redes, nas rodas de conversa, nas urnas. Porque hoje é Bolsonaro. Amanhã pode ser qualquer um. Um médico que questiona diretrizes. Um empresário que incomoda. Um cidadão comum que viralizou com a opinião errada. A liberdade de todos depende da coragem de alguns. O arquivamento desses inquéritos deveria gerar manchetes, editoriais, investigações internas nas redações, sabatinas com os ministros do STF, audiências públicas. Mas você sabe tão bem quanto eu, nada disso vai acontecer.